Sabe, geralmente quando uma tempestade se aproxima, a primeira reação humana é tentar controlar o vento. A gente corre, tenta segurar as coisas do lado de fora, colocar tábuas nas janelas. O instinto bate forte nessa hora, né? Exato. Existe uma verdadeira obsessão com o que está acontecendo lá no exterior. Mas assim, e se o verdadeiro problema não for a força do vento? Como assim? E se o problema for que o barco em que a gente tá já tá cheio de furos antes mesmo da primeira gota de chuva cair? Nossa, essa imagem é perfeita. Porque o instinto primário do cérebro humano é focar no caos externo mesmo. Sim. Evolutivamente falando, era prestando atenção na ameaça lá fora que os nossos ancestrais sobreviviam. Porém, lutar contra o clima enquanto o próprio barco está afundando de dentro para fora é um desperdício trágico de energia. Com certeza. Além de ser biologicamente insustentável a longo prazo, né? A gente não aguenta o tranco. É por isso que o nosso material base de hoje, o livro 50 Leis para Ser a Paz no Caos, do autor Gustavo Holdendorf, bate numa tecla fascinante. O livro argumenta que tentar consertar o mundo antes de arrumar a própria mente é uma armadilha. Então, nessa nossa imersão de hoje, a gente vai analisar por que a ciência moderna concorda plenamente com a sabedoria espiritual antiga sobre isso. E é uma convergência muito interessante. Muito. Da neurobiologia à psicologia comportamental, o foco hoje é desvendar esse mecanismo de dominar a própria bagunça interna para, aí sim, conseguir lidar com a imprevisibilidade absoluta do mundo lá fora. E o que torna essa análise tão profunda para quem está acompanhando a gente é que não estamos falando de abstrações filosóficas. Não mesmo? São ferramentas fisiológicas e psicológicas aplicáveis no dia a dia. O autor defende que é preciso construir um alicerce interno tão bem calibrado, mas tão sólido, que o caos externo deixe de ser um gatilho de pânico. Ele vira só um cenário, né? Exatamente, vira apenas um cenário. Bom, vamos começar pela fundação dessa ideia toda. O conceito da lei número 10, que diz que a vigilância sobre a própria mente precisa vir antes de qualquer ação. Ou mesmo antes de orar para quem tem uma prática espiritual. Certo, vamos desvendar isso. Eu gosto de visualizar isso voltando para a analogia do barco. A vigilância interna seria como checar as condições das cordas, do casco, remendar as velas antes de sequer pensar em começar a remar. Faz todo sentido. Porque, não adianta absolutamente nada implorar por um vento favorável se as nossas velas já estão completamente rasgadas pelas nossas próprias ansiedades não resolvidas, sabe? Essa imagem visual é muito boa. Mas o que é fascinante aqui é que a neurociência explica o que remendar essas velas significa na prática do nosso corpo. E o que seria? O livro propõe que unir essa vigilância silenciosa com a prática intencional da gratidão é o que de fato sela o casco do barco. E quando a gente olha para a pesquisa clínica, a coisa fica séria. Tipo aqueles estudos da Universidade da Califórnia, né? Isso. Os estudos clássicos do Emmons e do McCullough. Eles mostram o porquê. Não é apenas aquele pensamento positivo meio vazio, sabe? É química pura. Cultivar esse estado consciente de gratidão e vigilância dispara imediatamente a produção de dopamina e serotonina no cérebro. Os famosos neurotransmissores do bem-estar. Exato. Mas assim, como exatamente isso altera o jogo de quem está no meio de um caos no trabalho ou na vida pessoal? Que é o nosso centro de alarme, certo? Perfeito. É a sirene do cérebro. E ao regular a amígdala, esses neurotransmissores melhoram a função do córtex pré-frontal, que é a área responsável pela resolução lógica de problemas. Ah, entendi. Ou seja, a pessoa tira o cérebro daquele modo de sobrevivência desesperado e coloca no modo de estratégia. É como se ligasse a parte racional de novo. E tem mais. O HeartMath Institute conseguiu medir isso fisicamente. Eles identificaram um estado que chamam de coerência cardíaca. Coerência cardíaca? Isso. Quando a pessoa une a atenção plena com um sentimento genuíno de gratidão, a variação da frequência cardíaca estabiliza. O coração literalmente envia sinais neurológicos para o cérebro dizendo: olha, estamos seguros. Caramba! E o resultado mecânico disso é uma queda imediata na produção de cortisol. O hormônio do estresse. Ele mesmo. Aquele estresse crônico que, quando está elevado, simplesmente embaça o nosso raciocínio. A gente não consegue pensar direito.
Então, biologicamente falando, o corpo recebe uma ordem direta para parar de lutar contra ameaças invisíveis. É fascinante ver como a história já aplicava essa tecnologia humana sem nem saber o nome químico disso. Com certeza, a sabedoria milenar já mapeava isso. O texto traz exemplos muito marcantes. A Madre Teresa de Calcutá, por exemplo. Antes de ir para as ruas de uma cidade que estava tomada pela extrema miséria e pelo caos diário, sabe o que ela fazia? Longos períodos de silêncio, né? Exato. Silêncio absoluto, apenas estabilizando a própria mente antes de agir. Os monges e meditadores fazem isso há milênios. O silêncio e a observação sempre precedem o movimento no mundo externo. E a gente não precisa nem ir para o extremo de um mosteiro. O autor cita aquele exemplo bíblico de Neemias quando ele estava reconstruindo os muros de Jerusalém. Essa parte é muito boa. Os guardas dele usavam uma tática dupla que é brilhante. Eles mantinham uma postura de oração e uma fé inabalável, mas ao mesmo tempo ficavam com os olhos bem abertos e a espada na mão, vigiando qualquer ataque. Isso se conecta demais com a vida do profissional de hoje. Muito. Aquele guarda segurando o tijolo numa mão para construir e a espada na outra para vigiar é o equivalente moderno da pessoa que tenta manter o foco para entregar um projeto importante, mas tem que proteger ativamente suas fronteiras mentais contra um ambiente de trabalho exaustivo ou contra aquela caixa de e-mails tóxica. A espada de hoje é o limite que a gente coloca, né? O mundo exige essa vigilância dupla. A intenção de construir casado com a preparação contínua. Inclusive, isso me lembra a história maravilhosa da menina com o guarda-chuva, que o livro relata. Essa história é a imagem perfeita da coerência. Para quem não conhece, é assim. Um vilarejo inteiro estava enfrentando uma seca brutal. Aí o pessoal decide se reunir na praça principal para orar, pedir aos céus por chuva. Todo mundo vai caminhando sob um sol escaldante, morrendo de calor. Mas tem uma garotinha no meio da multidão carregando um guarda-chuva enorme. Os adultos em volta começam a dar risada, achando um absurdo, uma falta de lógica total. Claro, não tinha uma nuvem no céu. Pois é, mas no fim da tarde o tempo vira de uma hora para outra e cai uma tempestade torrencial. Os adultos saem correndo desesperados e encharcados, enquanto a menina calmamente abre o guarda-chuva. Ela estava pronta. Sim. A justificativa dela é muito simples. Ela diz, ué, a gente não veio pedir chuva? Eu me preparei para receber o que pedimos. Isso é a síntese absoluta da coerência. O comportamento físico dela estava totalmente alinhado com o estado mental que ela projetava internamente. Mas peraí, eu preciso fazer o papel de advogado do diabo agora. Manda. Se a pessoa acorda de manhã e a primeira coisa que faz é sentar, ficar em silêncio e começar a vigiar a própria mente. Observando as inseguranças, os problemas financeiros, aquela reunião super difícil que vai ter à tarde. Sei onde você vai chegar. Isso não corre um risco enorme de virar uma sessão de tortura psicológica? Como é que a gente não cai naquele ciclo infinito de excesso de preocupação? O famoso overthinking. Sendo bem honesta. E a distinção precisa ser muito clara para quem está ouvindo a gente. A vigilância que o autor propõe é observar sem tentar resolver os problemas imediatamente. Tá, mas como assim? O erro que gera o overthinking é o nosso instinto de pegar o pensamento, colocar na mesa e dissecá-lo. Se a mente diz, a reunião de hoje vai ser um desastre, o seu trabalho matinal não é criar 3 planos de contingência diferentes ali naquela hora. Não é para planejar a defesa, então. Não. O trabalho é notar. Nossa, interessante, existe uma ansiedade forte sobre a reunião acontecendo dentro de mim agora. É como sentar na beira de uma rodovia muito movimentada. Uma rodovia. Gostei. Você senta lá e observa os carros dos seus pensamentos passando em alta velocidade. Mas você não tenta pular no asfalto para parar o trânsito com as próprias mãos. Pular na frente do carro e seria tentar resolver tudo na hora. Exato. Esse ato de apenas constatar o medo, sem aquela urgência de consertar naquela mesma fração de segundo, é o que desarma a carga emocional. Isso evita o ciclo de pânico e overthinking. Entendi perfeitamente. Certo. Então o guarda-chuva está armado, a mente está ancorada e ninguém está pulando na frente dos carros na rodovia. Tudo sob controle. Só que, em algum momento, a porta de casa precisa ser aberta.
E o mundo lá fora só garante uma única coisa no meio de toda essa imprevisibilidade, que é a mudança implacável. Não tem como fugir disso. E é aqui que a gente entra na Lei 11, o conceito de abraçar o fluxo, que lembra muito aquela provocação antiga do filósofo Heráclito. Ele dizia: nunca entramos duas vezes no mesmo rio. Clássica. O rio não é mais o mesmo porque as águas correram, e nós não somos mais os mesmos porque o tempo passou. A grande ironia disso é que, embora o universo inteiro seja feito puramente de movimento e mudança, a nossa biologia básica luta contra isso 24 horas por dia. Sério? Sim. E, novamente, a culpa primária é da nossa amiga amígdala. O cérebro primitivo adora padrões previsíveis, porque previsibilidade significa que podemos gastar menos energia mapeando possíveis ameaças. Faz sentido. É uma economia de bateria, digamos assim. Exato. Quando uma mudança abrupta acontece, o cérebro não acha legal. Ele interpreta o cenário desconhecido como um risco iminente à vida. E aí ele ativa aquela resposta famosa de lutar ou fugir. É o instinto de se agarrar com unhas e dentes ao conforto do que a gente já conhece. Sabe, essa resistência à mudança na vida me lembra muito a recusa em atualizar o sistema operacional de um celular. Como assim? Tipo, chega a notificação da atualização, mas a gente ignora. O sistema antigo parece mais seguro, a gente já decorou onde estão os aplicativos, só que, com o passar dos meses, se essa atualização continua sendo ignorada, os aplicativos começam a perder o suporte. Começam a fechar sozinhos, né? Isso. A bateria começa a drenar de uma forma bizarra e, de repente, o aparelho trava na sua mão bem na hora que você mais precisa mandar uma mensagem urgente. Resistir ao novo trava a nossa capacidade de funcionar no presente. Essa analogia do sistema operacional faz todo sentido, especialmente porque o cérebro humano, diferente de um software de celular, é moldado fisicamente pelas atualizações. Fisicamente. Sim, entre o princípio da neuroplasticidade. A ciência mostra que sem o estímulo da mudança e sem aquele atrito que vem de aprender algo novo, as nossas redes neurais vão perdendo a capacidade de adaptação. A gente vai ficando enferrujado. Literalmente. A resiliência exige o novo. E se a gente conectar isso ao quadro geral do livro, ele chega a usar a biologia para ilustrar essa transitoriedade. Tem um dado que diz que as nossas células se renovam completamente a cada 1 ano e meio. Pera, fisicamente falando, a gente é trocado por completo em 1 ano e meio. Então, essa é uma generalização meio metafórica que o livro e muitas obras usam para ilustrar a impermanência. Na realidade científica mais estrita, o tempo de renovação varia bastante. Ah, tá. Depende da parte do corpo. Isso. As células do estômago são substituídas em poucos dias, as da pele em semanas. Já algumas células do sistema nervoso central nos acompanham a vida inteira. Mas o princípio fundamental por trás da ideia está certíssimo. Que é o fato de que nós somos um evento em andamento. A gente percebe o estresse, podem alterar a própria expressão dos nossos genes. Que incrível. O corpo abraça a mudança como um método de sobrevivência. É a mente consciente que inventa de criar barreiras. É a mente que fica segurando o sistema velho no celular da sua analogia. Pois é. Incrível pensar que o corpo sabe fluir naturalmente e a mente é que decide fincar o pé na lama. O livro traz perfis de pessoas reais que entenderam que resistir a esse fluxo é o caminho mais rápido para a ruína. Casos bem práticos, né? Sim. A Malala Yousafzai, por exemplo. Ela sofreu uma violência absurda. Uma mudança brutal e imposta. Mas em vez de se fechar no trauma e no que ela tinha perdido, ela usou aquela nova e terrível realidade como combustível para se tornar a principal voz global pela educação feminina. Ela fluiu com a correnteza mais violenta possível. Exato. E tem exemplo no Brasil também, no mundo dos negócios. A Luísa Helena Trajano. Quando a internet e o e-commerce começaram a ameaçar o varejo tradicional, ela não tentou erguer muros para proteger as lojas físicas e brigar com a tecnologia. Ela abraçou. Ela aceitou a correnteza digital de braços abertos, transformou a empresa e gerou um crescimento sem precedentes. Elas entenderam na prática a mesma lição de uma história do mestre chinês que é citada no texto. Qual é essa? Um aluno estava caminhando pelas margens de um rio muito forte e pergunta ao mestre por que um tronco de árvore está preso entre as pedras, sofrendo,
enquanto a água corre violentamente. Certo. O mestre aponta que o tronco está fazendo força contra a correnteza. É a pressão colossal da água batendo contra a rigidez daquela madeira que mantém o tronco imobilizado e sofrendo. Fazendo resistência. Sim. Quando o tronco finalmente cede e acompanha o fluxo da água, ele desliza suavemente e segue a viagem dele. A aceitação da mudança não é uma passividade conformista de desisto. É uma inteligência tática. É usar a energia inevitável daquele evento a seu favor. Inteligência tática. Gostei muito desse termo. Maravilha! Então já estamos flutuando no rio da mudança sem fazer força inútil contra a água. Mas, se a gente só deixar a vida levar sem nenhum critério, acabamos caindo numa cachoeira, né? Com certeza, não dá para ir às cegas. Para navegar esse fluxo contínuo sem afundar, a gente precisa de um leme mental muito claro. E é aqui que entra a Lei 12. O autor introduz uma estrutura com uma sigla bem provocativa, o famoso modelo FODAH. Que é um acrônimo. Sim, representando 5 pilares: feliz, otimista, determinado, abundante e humilde. Olha, sendo muito honesto, quando a gente ouve essas palavras juntas, soa meio como um pôster motivacional pendurado numa clínica de estética. Pode soar um pouco romântico no início. Como é que essa sopa de letrinhas sobrevive ao choque com a realidade pesada do dia a dia? Parece simplista até a gente olhar para os mecanismos comportamentais e os dados estatísticos por trás de cada uma dessas letras. Não se trata de buscar validação externa ou ser o bonzinho. Trata-se de otimizar a própria máquina humana. Vamos quebrar isso então. Vamos lá. O F de feliz. Não é sobre ignorar as tristezas ou fingir que está tudo bem. O pesquisador Sean Achor dedicou anos em Harvard estudando isso. O que ele descobriu? Ele provou que um cérebro cultivado num estado de felicidade genuína é 31% mais produtivo do que um cérebro neutro ou estressado. 31% é muita coisa? Demais. E por que isso ocorre? Sob estresse, o nosso campo de visão periférica e cognitivo se estreita para focar apenas na ameaça imediata. Já um estado emocional positivo amplia as conexões neurais. Isso permite enxergar soluções que o medo simplesmente esconde. Então a felicidade não é o prêmio que chega depois do sucesso. Ela é a ferramenta cognitiva que permite que o sucesso aconteça. Perfeitamente resumido. Isso muda a perspectiva. E o otimismo, porque, de novo, otimismo às vezes parece a receita perfeita para ser atropelado enquanto acredita que o carro vai desviar sozinho da gente. O otimismo cego, aquele da negação, sim, esse é perigoso. Mas o otimismo realista atua como uma vacina fisiológica. Martin Seligman, na Universidade da Pensilvânia, conduziu estudos extensos sobre isso. O pai da psicologia positiva. Ele mesmo. Ele mostrou que pessoas otimistas chegam a ter 50% menos risco de desenvolver doenças cardiovasculares. 50%? Metade do risco? Metade. E a explicação é mecânica. Pessoas pessimistas mantêm os níveis de cortisol constantemente altos porque o cérebro delas vive antecipando o pior cenário possível o tempo inteiro. E o corpo reage a esse cenário imaginário. Sim. Esse excesso de cortisol causa inflamação sistêmica que literalmente endurece e danifica as artérias do coração. O otimismo diminui essa informação corporal porque avisa ao cérebro que não precisamos ficar em modo de defesa o tempo todo. É um escudo biológico. Reduzir problemas cardíacos pela metade só mudando o foco mental. Surreal. Bom, agora eu quero dar uma pressionada no A, de abundância. Vai fundo. Falar sobre viver com um sentimento de abundância quando se está num retiro de meditação de luxo é fácil. Mas e quando a pessoa está com a conta bancária no vermelho, enfrentando o risco de demissão, vivendo uma escassez esmagadora no mês? Essa é a grande armadilha da interpretação dessa palavra. Abundância não significa fingir que se tem dinheiro quando não tem. Isso é delírio. Abundância significa uma mudança no processamento cognitivo. Como assim? Pesquisas do Graduate Science Center sobre a gratidão mostram que focar no que já existe altera o cérebro daquele modo de escassez, onde o pânico gera decisões impulsivas, para o modo de recursos. Da clareza. Isso. Uma mentalidade abundante
no meio de uma crise financeira, é o que permite a pessoa olhar ao redor sem pânico e pensar, tá, o que eu tenho nas minhas mãos agora, sejam contatos, habilidades ou o tempo livre que eu posso usar para resolver isso. É a fundação criativa para sair do buraco. Exato. E o sentimento de abundância, segundo esses estudos, sobe quase 23% com a prática da gratidão. E isso se conecta diretamente com a próxima letra. O D de determinação. E em todas as métricas de sucesso que ela mediu, a determinação aumenta em 60% a chance de atingir metas difíceis. Impressionante. Então temos um cérebro criativo pela felicidade e pela abundância, protegido fisicamente pelo otimismo e que ganha tração pela determinação. E aí chega a cola que segura o modelo inteiro, o H, de humilde. O mais importante, talvez. Para ilustrar isso, o texto traz uma parábola muito bonita do luminador. Ah, essa parábola é linda. Ele é um artesão que construía as lanternas mais potentes e brilhantes do reino. Quando perguntam para ele qual é o seu segredo, ele responde que cada lanterna carrega um pouco da felicidade de criar, do otimismo de clarear os caminhos escuros, da determinação de fazer um bom acabamento e da abundância de querer compartilhar luz. Estão aí todas as letras. Sim, mas o componente final e o mais crucial é ele saber com total clareza que ele é apenas o canal para a luz, e não a fonte original dela. A humildade é o que impede o artesão de ser consumido pelo próprio ego. E no mundo corporativo cruel de hoje, os números confirmam a parábola. A Universidade de Queensland, na Austrália, apontou que líderes com humildade genuína, que sabem ouvir e reconhecer suas falhas, geram 62% a mais de engajamento nas suas equipes. 62%? É muito impacto. A humildade é o freio que impede que todo aquele poder adquirido pela determinação se transforme em tirania. É um leme robusto, sem dúvida. O livro até menciona figuras que personificam essas características, como o Tiago Nigro representando a intersecção de abundância e determinação, e a Djamila Ribeiro com o otimismo e a luta pela educação. Figuras de destaque que ilustram os conceitos, né? Exato. E é sempre bom pontuar para quem está ouvindo que a gente menciona essas figuras estritamente pelo que elas representam no livro, sem tomar nenhum partido político aqui na nossa análise. Claro, estamos apenas relatando o material-fonte. Isso. Mas olha, vamos descer um pouco do palco da teoria e ir para a lama da vida real agora. Vamos lá. O que acontece quando tudo falha? Por que falha? Quando vem uma perda brutal, quando a ansiedade engole o modelo foda, quando a gente esquece de respirar, esquece as táticas, o barco parece que vai afundar de vez. E a água começa a entrar. É. O que a gente faz quando o sistema dá uma pane geral e a gente perde a resiliência? É justamente para esses momentos de curto-circuito total, onde a teoria parece que some da mente, que existe a diretriz final da obra, a Lei 13. E qual é? É bem direta. Na dúvida, ame. Na dúvida, ame. Sabe, eu enxergo essa diretriz quase como um reset de fábrica num computador. Boa comparação. Quando o seu computador é infectado por um vírus ou trava tudo, a tela congela, nenhuma tecla funciona. Você não tenta abrir um aplicativo novo para consertar. Você vai lá e pressiona o botão físico de reiniciar. A máquina desliga a energia por um segundo e recomeça os processos do zero. Sim, reinicia o sistema limpo. Quando o medo paralisa a gente por inteiro, o ato de escolher o amor parece ser esse botão de reinício forçado. É uma interpretação muito cirúrgica, porque o amor aqui, nesse contexto, não está sendo debatido como um sentimento romântico ou uma passividade poética de ficar cantando musiquinha abraçado. Não tem nada de passivo nisso, né? Nada. O autor argumenta, inclusive citando aquele livro clássico do Charles M. Sheldon, Em Seus Passos, O que Faria Jesus, que o amor é a ferramenta de ação mais pragmática que existe contra o caos. É uma escolha de comportamento ativo e deliberado. Amor em ação. E não é só direcionado para fora. Requer um esforço tremendo aplicar o auto-perdão quando a gente falha feio. Isso é amar a si mesmo. Exige uma energia brutal agir com empatia quando alguém no trânsito ou no escritório ataca a gente do nada. Isso é amar o próximo. E demanda muita solidez confiar no processo quando a vida parece punitiva e injusta, que seria amar um propósito maior ou a Deus. Reagir com raiva e com cinismo é muito fácil. É muito barato.
A raiva é instintiva, ela sobe direto pela espinha e toma conta. É a amígdala gritando de novo. Exato. Já o amor, como uma ação pensada e decidida no meio do pânico, demanda gasto de energia, demanda esforço daquele córtex frontal que a gente comentou. Muito esforço. Mas como vimos, é o único botão que limpa o sistema e impede que a gente se torne mais uma parte da tempestade. O amor reinicia o movimento. Falou tudo. O medo constrói muros e tenta controlar aquele vento lá fora. Já a ação amorosa vai lá, conserta e abre as velas e reinicia o fluxo da nossa navegação, quebrando esse ciclo vicioso de ataque e defesa celular. Que mapa de navegação fascinante que este material nos entregou hoje. Incrível mesmo. Para quem está acompanhando este mergulho profundo conosco, a jornada mental aqui ficou muito clara. Nós entendemos que a base de tudo é preparar as próprias engrenagens internas através da vigilância e do silêncio, como o guarda-chuva. Sim, observando sem pular na frente dos carros. Exato, sem nos tornarmos prisioneiros da vontade de resolver tudo na mesma fração de segundo. Compreendemos também que a biologia inteira flui e se renova, e resistir às correntezas do mundo externo é uma receita certeira para ficar travado lá entre as pedras, igual o tronco do mestre chinês. E gasta energia à toa. Depois, nós exploramos a estrutura poderosa do modelo FODAH, que usa a química real do cérebro e a psicologia para criar um leme inquebrável, aumentando a nossa produtividade e imunidade. E por fim, caso as luzes todas se apaguem e o medo domine, descobrimos que a escolha ativa e difícil pelo amor é o nosso botão de emergência supremo. E tudo isso nos deixa com um pensamento final muito forte para a digestão após essa nossa imersão. Qual seria a provocação final? Lembra que a gente discutiu o conceito da renovação contínua da biologia? O fato cientificamente comprovado de que o corpo humano está em fluxo ininterrupto, substituindo células desgastadas por novas o tempo todo para garantir a própria sobrevivência? Sim, nós somos um evento em andamento. Exato. Se a inteligência das nossas menores partículas físicas já compreendeu que abandonar o velho e abrir espaço para o novo é a única regra de ouro para se manter vivo, fica a provocação para quem está ouvindo. Por que a nossa mente insiste tanto em contrariar a própria natureza, carregando ressentimentos, mágoas corporativas e crenças de escassez que foram desenvolvidas há 5, 10 ou 20 anos atrás? Nossa. Se o seu corpo de hoje, num nível microscópico, literalmente já não é o mesmo corpo que sofreu aquele medo e aquele trauma anos atrás, talvez seja a hora de permitir que a sua mente copie a genialidade da biologia e, finalmente, solte as amarras do passado. Uau! A biologia já perdoou e seguiu em frente. Só falta a mente assinar o recibo de entrega e ir junto. É hora de abrir mão das velas velhas. O vento do presente já está soprando. Fica essa baita reflexão para quem mergulhou com a gente em cada um desses conceitos. Até a próxima imersão.